Que sejam nossas primeiras palavras a expressão da nossa alegria por estarmos presentes nesta casa-mãe de todos nós, que ao longo de mais de 50 anos tem nos amparado com as suas orientações, com o seu estímulo fraterno, ao longo das nossas tarefas de doutrina espírita. Mas para começar o comentário que nós vamos fazer hoje, nós ainda gostaríamos de reverenciar com muita gratidão criaturas que passaram por esta casa e que ao longo de suas tarefas abençoadas muito me ensinaram sobre como viver e estudar doutrina espírita. Nós nos referimos ao nosso orientador mediúnico, que também é nosso conterrâneo, nascido em Campina Verde, Dr. Camilo Chaves. Lembramos com imenso carinho Martins Peralva, que foi o nosso primeiro professor de doutrina espírita, lá nos idos de 1953, 1954. E também não deixaríamos de lembrar com carinho Virgílio Almeida, que nessa mesma época nos ensinou as primeiras práticas da assistência fraterna, lá na Vila dos Marmiteiros, que hoje seria Salgado Filho, por ali, que eu já não sei nem onde mais é. Muito bem. Mas antes de adentrar ainda a nossa palavra que nos traz, do tema que nos traz aqui, nós queremos falar do prefaciador da nossa obra, também nosso professor de doutrina espírita, Dr. Elias Barbosa, sem cuja orientação, sem cujo estímulo, com certeza, essa pequena obra que vamos comentar agora não teria vindo a lume. Para ele, o nosso respeito. Bom, então vamos falar a razão que nos levaram a fazer esta pequena obra. Ao longo de mais de 50 anos, nas nossas tarefas espíritas, convivemos com familiares, assistidos na nossa obra assistencial, amigos, sofrendo, chorando, sem esperança, a perda de entes queridos, né? Para essas criaturas, a morte significava uma separação irremediável, uma tristeza que queria dizer que eles estariam irremediavelmente separados dos entes queridos. Tudo aquilo me fazia sofrer. Eu pensava, como eu posso aliviar o sofrimento dessas criaturas com base na nossa abençoada doutrina espírita? E foi aí que nos veio a ideia de ir anotando a cada dia, ao longo das semanas de tarefas na nossa casa espírita Eurípides Barçanufo, algumas noções que fomos guardando, para que, num tempo que devia ser o tempo certo, essas noções pudessem ser publicadas. E assim nasceu esse livro, né? Porque essas criaturas não tinham ideia de que a morte é uma separação sem a Deus, não é? E passando uma página, nós vamos falar rapidamente sobre Sócrates, filósofo espírita que viveu 500 anos antes de Cristo, que foi um precursor de Allan Kardec e que teve um entendimento profundo da morte quando, condenado pela a justiça de sua terra, por estar perdendo, corrompendo a juventude, ele se encaminhou serenamente para a morte, não com
a aceitação de sua companheira Xantipa, que disse a ele: mas a sua condenação é injusta. E ele, com aquela sabedoria profunda de um emissário do Cristo, respondeu: e queria você, Xantipa, que essa condenação fosse justa. O Sócrates também, mil e tantos anos depois, né, já veio constar no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, ensinamentos dele, de Platão, que combinam perfeitamente com os ensinamentos de doutrina espírita sobre a morte e sobre a reencarnação. Bom, agora passemos ao livro. No primeiro capítulo, nós falamos sobre os sinônimos que envolvem a palavra morte dentro de cada conceituação social, política, religiosa, né? Então vamos falar sobre a ciência. A ciência diz que a morte é a desagregação das células que compõem o corpo físico, que é o fim da vida. Voltamos a repetir: para a filosofia, a morte é o fim, é o não mais ser, é a cessação da vida. Para as religiões, a morte é a separação entre a alma e o corpo e a entrada do espírito para a vida espiritual. Para a doutrina espírita, a morte é também a separação entre a alma e o corpo, com a entrada do espírito na vida espiritual, onde vai continuar cumprindo o caminho do seu progresso. Então, nós vimos que, de acordo com a definição muito bonita do filósofo espírita Rubens Romanelli, a morte para nós é uma simples transição entre duas formas de vida, a vida espiritual e a vida material. E sintetizando a definição espírita, nós dizemos que a morte é a libertação. Muito bem, vamos agora falar sobre dar um salto, né? Sobre o tempo, um salto no tempo. Vamos voltar ao ano 1453, que deu início à Idade Moderna. De lá para cá, as ciências, a filosofia e a religião foram ganhando impulso, não muito rápido, mas paulatino, né? Foram ganhando impulso. Mas até hoje, apesar de tudo que se aprendeu na época chamada Renascimento, não é? Que foi uma época em que tudo, as ciências, as artes, a filosofia, a religião, tiveram um florescimento, mas mesmo assim nós notamos que de lá até bem pouco tempo, o homem continuou o mesmo, ligado aos seus interesses materiais, preocupados com os haveres materiais, com o destino dos filhos, em fazer testamentos, né? O homem continuou preocupado com as coisas do mundo, né? Então, isso continuou assim, até que no ano de 1857, que nós consideramos um ano-luz, de um século de luz, Kardec lançou em Paris o Livro dos Espíritos, a base filosófica da doutrina dos espíritos, ou seja, da doutrina espírita, né? E essa obra de Kardec, ela trouxe uma mudança muito grande nos conceitos de todos o entendimento humano, né? A mudança do conceito sobre Deus, sobre o espírito, sobre a vida, a morte, o mundo espiritual, sobre o céu, sobre o inferno, sobre as penas e gozos futuros, né? E Kardec desdobrou essa obra básica, o Livro dos Espíritos, em mais 4 obras que, na ordem cronológica, se denominam Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo,
o céu e o inferno e a Gênese. E todas essas ideias contidas nesta revelação espírita, ao mesmo tempo de Kardec e depois, elas foram desenvolvidas através dos filósofos e dos cientistas, dentre os quais lembramos Leon Denis, o Delany, o Flammarion, os cientistas Williams Crookes, Bosano, Richer, e mais modernamente o Banerjee, na Índia, né, que tem feito um trabalho maravilhoso para provar cientificamente a existência da vida espiritual e a comunicação dos espíritos com os seres encarnados, né? E no Brasil nós já tivemos Herculano Pires, Hernani Guimarães Andrade, já desencarnados, e também Hermínio Miranda, que não só pesquisa, como tem obras filosóficas sobre doutrina espírita. Mas para fechar essa parte da chegada da doutrina espírita e das suas consequências na vida moral e espiritual do mundo, nós não podemos esquecer das 430 obras psicografadas por Chico Xavier, contendo temas sobre ciência, filosofia, religião, história, literatura, e todas elas rigorosamente pautadas nos ensinos kardecianos. E todas essas obras psicografadas pelo Chico Xavier contém a base das 3 leis de Deus, que são consideradas as leis bases da vida, que são as leis de amor, justiça e caridade. Vamos passar para o capítulo 3, falando sobre o espírito, definindo o espírito como o ser imortal e inteligente criado por Deus. E vamos, ao mesmo tempo, logo em seguida, falar sobre o perispírito, né? Que é o corpo semimaterial, que tem a função de ligar o espírito ao corpo, que reveste o espírito e acompanha o espírito onde o espírito for, não é? E também o perispírito tem outra função importantíssima, que é arquivar as lembranças e as memórias das criaturas com relação ao seu passado, a fim de que os seus conhecimentos não se percam, propiciando assim o progresso a cada dia, né? Então, vamos dar aqui uma linda definição, não é, de Kardec sobre a morte. Eu amo essa definição. Ela diz o seguinte: a morte é a simples destruição do envoltório material que a alma abandona, como a mariposa abandona a crisálida. Olha que maravilha, muito linda, né? Então, vamos ver que a morte separa o corpo do espírito, e este espírito ganha automaticamente a condição de espírito desencarnado, de ser espiritual, que conserva a sua individualidade e a sua unicidade. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar na beleza dessa ideia aqui de que a vida continua, com o aprendizado para o progresso, com o aprendizado para a perfeição, que é a finalidade fatal para a qual Deus nos criou. Que coisa linda pensar nisso, que todos nós estamos inseridos nessa misericórdia de chegar um dia à perfeição, não é? Vamos também citar Richer, que eu adoro citar os professores espíritas, não é? Quando ele diz que a morte é a porta da vida, não é? E essa certeza da continuação da vida no além, existe essa certeza? Olha, meus irmãos, não existe essa certeza. Existem inúmeras certezas, né? Dentre as quais nós podemos citar
as pesquisas científicas nos laboratórios, desde os tempos logo após Kardec, né? E até hoje, nos grandes laboratórios, inclusive da Duke University, nos Estados Unidos, onde o casal O'Reilly vem pesquisando a continuação da vida e a comunicação dos espíritos com o mundo material, né? Outra coisa que nos dá certeza da continuação da vida, que é a comunicação dos chamados mortos com os vivos, né? Através das mensagens psicográficas, pela psicofonia, né? Pela psicofonia e pela psicografia, né? Que trazem uma abundância grande de detalhes, de identificação, né? De comprovação da identidade dos espíritos que se comunicam, mandando notícias para os seus familiares encarnados. Essa certeza da vida, ela é muito fácil de se constatar quando se lê principalmente as obras psicografadas por Chico Xavier, vindas de espíritos sofredores, desligados dos seus familiares pela chamada morte, principalmente jovens, né, que se dirigem aos seus pais em cartas e mensagens comprovatórias da sua identificação e da sua permanência no mundo espiritual. Então, nós vamos ver que, através do Chico Xavier, vamos citar algumas obras desse teor, ou seja, dessa especialização de intermediar espíritos desencarnados com seus familiares encarnados. Nós lembramos rapidamente aqui alguns livros, por exemplo, Somos Seis, Gaveta da Esperança, Quando se Pretende Falar de Vida, e duas que me chamam muita atenção e que me tocam de perto, porque são mensagens, são livros de mensagem que tiveram a colaboração do Dr. Elias Barbosa nessas obras, que podemos citar como Irmã Vera Cruz e Presença de Chico Xavier, né? Então, qual é o objetivo dessas obras? Qual é o objetivo de todas estas pesquisas? Provar a sobrevivência da alma, provar a comunicabilidade dos espíritos, mas tem uma função muito mais nobre e muito mais elevada, que é aliviar o sofrimento daqueles que choram aqui na Terra a separação dos seus entes queridos, e de aliviar o sofrimento daqueles que estão no mundo espiritual. Vamos fazer uma observação, meus amigos, meus irmãos. Para quem será mais difícil a desencarnação? Vamos ver aqui para os encarnados. O encarnado se desliga de um ente querido que parte para a vida espiritual, mas continua junto com os outros familiares, continua nas suas tarefas, continua na sua vidinha, na sua rotina, não é? E conta com a família e os amigos para que sirvam de suporte e de apoio à sua dor. Mas e aqueles espíritos que se desencarnam e que chegam do outro lado, que têm que se adaptar à sua nova dimensão de vida e têm que procurar seus novos caminhos, sofrendo muito pela ausência e pela separação dos entes queridos. Vamos rezar mais, meus irmãos, para os desencarnados, porque, na verdade, aqueles que não são ainda têm uma elevação espiritual maior, sofrem muito mais do que os próprios encarnados, né? Então, vamos passar para o nosso capítulo 4, que fala do progresso, é uma lei divina. Tudo que Deus criou está submetido a essa lei do progresso, não é? Nós também, graças a Deus, né? Então, nós vemos, através de Kardec, principalmente das obras subsidiárias que falam do progresso, né? Que tudo, além de estar submetido
a lei do progresso, caminham também junto com o homem para o progresso. Então, nós vamos falar sobre a cadeia evolutiva do progresso, que começa no ponto morto, que é o mineral, que segue através da planta, do vegetal, que passa pelo animal irracional e chega ao homem, que é a ponta da cadeia evolutiva. Por que o homem? Porque é um ser dotado de inteligência e de pensamento, né? Muito bem. Então, nós vimos que essa explicação dos espíritos, essa orientação, esse ensinamento sobre a cadeia evolutiva está também na obra de muitos cientistas leigos, como Darwin, ou que outros dizem Darwin, né, que fala da cadeia evolutiva como Kardec e os espíritos superiores nos informaram, né? Muito bem. Então, dentro dessa ideia do progresso, nós vamos ver que a prova de que o progresso existe, mas dentro da lei do progresso tem uma lei maravilhosa que se chama a lei da reencarnação, que comprova e fortalece a nossa ideia, o nosso sentimento de que existe um progresso, né? Por quê? Porque a cada encarnação nossa, nós estamos provando a lei do progresso com o melhoramento das nossas condições espirituais, né? Muito bem. E qual é a finalidade do progresso? É a finalidade para a qual Deus nos criou, de chegar à perfeição, meta final dos nossos destinos, né? Vamos passar agora para frente, falar do capítulo 5º, que fala sobre o medo da morte. Esse é bom. Esse é um capítulo que interessa a muita gente, inclusive a nós, não é? Por que o homem teme a morte? Muito raramente a gente encontra uma pessoa que não tem medo da morte. Então, existem diversas razões para que o homem tema a morte, que estão fora dele às vezes, não é? Vamos ver essas razões. A primeira razão, e da qual todas decorrem para o medo da morte, seria a incipiência do progresso espiritual e moral. E daí todos os outros temores decorrem, né? Então, a grande maioria das pessoas que temem a morte, elas temem por causa dos ensinos religiosos que recebem, né? De um modo geral, muito antigamente, mas ainda existe essa dificuldade, que as religiões acabam sendo um meio de domínio espiritual, social, político, econômico, né? Que elas têm pela necessidade de manter os seus fiéis presos aos seus dogmas, não é? Aí, qual seria o meio que essas religiões usam? Ameaçar o homem com o sofrimento eterno. Então, outro medo que pega as pessoas também é o horror ao nada. Olha, o homem teme, e teme muito, o seu aniquilamento. Se ele não acredita realmente na morte, ele fica assim: eu vou perder tudo que eu amealhei, eu vou perder todas as minhas experiências, vão ficar em vão todos os meus sofrimentos, e a minha individualidade, eu vou desaparecer? O homem tem medo do morreu, o homem tem medo do acabou. Ele não quer saber de ter um fim, não é? Então, outro meio que leva o homem outra razão que leva o homem a temer a morte é a ausência de fé e confiança na justiça de Deus, no seu amor, na sua justiça, na sua misericórdia, né? Na sua sabedoria. Até hoje, muitas religiões ensinam o homem que o Deus é um ser vingativo e cruel, que tem até características antropomórficas, não é?
as cerimônias fúnebres também colaboram muito para que o homem tema a morte, né? O pranto, o desespero, o luto, os rituais de dor, levam a criatura a pensar automaticamente que acabou, de que é o fim, de que há uma separação sem volta, não é? Muito bem. Outro medo de temor da morte é a ausência do entendimento da morte como um fato natural e necessário ao progresso. Agora, esse aqui eu gosto muito de analisar, que é o motivo de medo também da morte, que é a ausência de religiosidade. Às vezes a pessoa não cultiva a religião, mas ela pode ter essa religiosidade, que é uma espécie de um sentido meio cósmico, da ideia inata de Deus, não é, que guarda dentro dela, de que está ligado a Deus e que é uma criatura de Deus. Isso aí também, quando a pessoa não tem esse sentido de religiosidade, ela teme a morte, né? Então, a obrigação de ter uma religião, tudo que é obrigado, meus irmãos, não traz felicidade, não traz paz, não ajuda ninguém. Então, a obrigação de se ter uma religião acaba levando a pessoa a ter medo da morte. E se eu não conseguir uma religião, eu vou acabar, o que vai acontecer comigo, não é? Agora, o desconhecimento também das leis de Deus, das leis do Evangelho de Jesus, e no nosso caso, o desconhecimento de doutrina espírita, é um fator de temor da morte, porque tudo isso, o Evangelho, as leis de Deus, doutrina espírita, são fontes de informação cristã e de formação da família, da sociedade, da coletividade, né? No Oriente, os países, de um modo geral, aceitam a reencarnação, aceitam a morte como libertação. Eles celebram a morte de uma maneira tão diferente de como a celebramos aqui. Por quê? Os funerais são coloridos, são musicais, são alegres, são como um ritual de agradecimento a Deus pela libertação de um espírito do jugo da matéria, não é? Agora, existe, meus irmãos, uma única razão pela qual devemos temer a morte. E essa razão se baseia no instinto de conservação. Se nós não tivéssemos um instinto, o medo da morte através do instinto de conservação, nós nunca chegaríamos ao cumprimento de nossas tarefas de uma maneira integral aqui na Terra. Então, o instinto de conservação nos cria um certo medo de morrer. Esse é o único que podemos aceitar, não é? Muito bem. Agora vamos ver aqui, vamos falar sobre por que nós temos que manter a vida? Para chegar ao progresso, ao conhecimento que leva ao progresso, que é a meta fatal de todos nós, né? É bom e necessário a gente se educar para a morte? É claro que sim, e é muito necessário, porque a falta de educação para a morte, ela cria o temor dentro de nós e nos faz ficar muito apegados aos entes queridos, aos bens materiais. Nós conhecemos muitos pais e muitas mães sem que isso possa elidir as suas boas qualidades, que falam, eu não posso morrer agora. Não, Deus não pode fazer isso comigo. Eu tenho que criar meus filhos. Aí eu preciso, os meus filhos precisam de mim, eles são pequenos, eles não posso morrer agora e deixar meus filhos. E aí nós perguntamos, e onde fica a fé em Deus? Onde fica a nossa confiança em Deus? Deus que dá o dente à criança, dá o alimento, não é? E como falamos de alimento, Deus que dá o alimento material, pode também dar o alimento moral, né? Então,
Isso não elide as boas qualidades das pessoas, né? Mas isso não deixa de demonstrar um pequeno egoísmo, não é? De querer manter presos a nós nossos entes queridos que já às vezes cumpriram as suas tarefas, que já podem se libertar do jugo da matéria, né? Mas que nós ficamos prendendo a nós por uma espécie de egoísmo, esquecendo que eles também precisam viver a outro lado da vida, que é a vida espiritual, né? Então, existe o amor de apego, sem apego, aliás, existe, mas não é muito comum não é? Então nós vamos lembrar aqui a promessa de Jesus, quando ele fala dos tempos que serão chegados, né, dos tempos que serão cumpridos, né? Ele fala que todos nós, um dia, filhos de Deus, né, formaremos a grande família universal. E o Kardec também, no Livro dos Médiuns, ali na questão 334, ele nos fala que, através do progresso, da confraternização, todos nós chegaremos um dia à grande família universal. E será que nessa família universal nós estaremos reconhecendo, entre todas as criaturas de Deus, quem foi nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe? Absolutamente, não é? Quando chegarmos a esse grau de perfeição, formando a grande família universal de Deus, nós estaremos desapegados de todas as afeições particulares. Nós seremos todos irmãos uns dos outros. Olha, gente, eu acho que o título mais bonito que a gente pode dar a alguém é o título de irmão. Por quê? É um título e um querer bem que não exige nada. Todos nós exigimos do pai, da mãe, do filho, do marido, da mulher, do patrão, do empregado, exigimos sempre. Mas do amigo a gente pouco exige. Por quê? Isso esse sentimento que nós temos de respeito pelo amigo já é uma antevisão daquela grande família universal que nós formaremos um dia, né? Bom, vamos ver aqui a página 4. O apego extremado, a inconformação com o desencarne dos entes queridos, trazem sofrimento para os desencarnados? Já dissemos que sim. E vamos fazer aqui uma prova mais forte, né, disso que nós falamos, quando a gente lê mensagens que jovens ou adultos mesmo desencarnados enviam aos seus familiares através de médiuns, através da psicografia ou da psicofonia, pedindo pelo amor de Deus que parem de chorar, que parem de lamentar, que aceitem, por favor, a separação, porque o pranto e a inconformação são como gotas de fel que caem no coração dos desencarnados, né? E como podemos ajudar esses entes queridos que já passaram para o lado espiritual da vida? Orando por eles com sinceridade, conversando com eles num diálogo monólogo, né? Falando do carinho que sentimos por ele, de quanto estamos juntos através da paternidade e da maternidade em nome de Deus, né? E falando com ele da aceitação do inevitável, né? Agora vamos perguntar a vocês, o que nós levamos para o além quando desencarnamos? Vamos levar apenas o resultado dos nossos atos bons ou nossos atos negativos, só isso que levamos para o lado de lá. E o que fica na terra de nosso, né? O que fica na terra, fica o dinheiro, as posses, a fama, as ilusões, o mando. Agora, há 3 qualidades negativas aqui do mundo que nós levamos conosco, que são a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Esses continuam conosco e vão continuar fazendo
o nosso sofrimento do outro lado da vida. Sofremos para nos libertarmos de todas essas ilusões? Sim, tudo que é bom que nós almejamos custa. E exige trabalho, exige sacrifício, né? Então, vamos sofrer para nos libertar das ilusões. Agora, esse sofrimento nós vemos muito claramente em comunicações mediúnicas nas casas espíritas, quando os comunicantes se abrem o seu coração, falando do remorso que sentem por atos praticados na Terra, falando das dificuldades para mudar hábitos e concepções, mudar apegos, não é? Sentimentos de apego, não é? Agora vamos perguntar outra coisa. Eu já vejo muita gente falar assim: se Deus quiser eu quero morrer de repente. Será que vale a pena, meus irmãos? Para morrer de repente a gente precisa estar muito bem com a consciência, estar muito bem com a lei de Deus, né? Então, pergunta assim, se a morte repentina é boa, aí nós perguntamos, boa para quem, não é? Porque a morte repentina traz surpresas nem sempre agradáveis para nós, não é? Principalmente para os apegados com os valores do mundo, né? E em diversas comunicações espirituais, nós vemos com tristeza, com uma certa pena, não é? Que espíritos permanecem longos anos depois da morte, vigiando seus lares, seus haveres, vigiando os atos dos seus entes queridos, né? E as doenças prolongadas, meus irmãos, as doenças prolongadas, irreversíveis, elas são castigo para nós, para o homem? Não. Não para as pessoas resignadas, para as pessoas que têm aceitação da vontade de Deus. Esse tempo de estarmos acamados, imobilizados, é uma grande oportunidade, é um tempo de meditação, de análise, de revisão de todos os nossos atos, das nossas condutas, né? E quem aceita a vontade de Deus vai tirar muito proveito dessas situações. A enfermidade longa é uma bênção para o espírito. Muitas vezes nós vemos espíritos que já estão desencarnando através de uma doença prolongada, estão já quase do lado de lá antes de acontecer a morte, né? Já estão se distanciando do corpo material antes mesmo da chegada da morte, né? Nós lembramos aqui como clássicos exemplos, né? O apóstolo Paulo de Tarso, que segundos depois da sua decapitação, já estava na posse das suas faculdades espirituais, das suas faculdades mentais, e já estava se encaminhando ao encontro de Jesus. E vemos também no Brasil Cair Barchutel, que foi um pioneiro da doutrina do espiritismo no interior do Brasil, né? Que poucas horas depois do seu desencarne ou da sua desencarnação, já estava consciente do seu estado e através de um médium, mandando palavras de consolo, de orientação para os seus amigos e para aqueles frequentadores da sua casa espírita. E aqui nós pedimos um parêntese para falar de um caso do qual participamos, que nos tocou muito, mas que serve também para ilustrar como o preparo para a morte é importante para o nosso despertar feliz no mundo espiritual. O nosso amigo muito querido, pobrezinho materialmente falando, era muito dedicado às obras de caridade, de amor ao próximo, através das conferências vicentinas, das quais ele fazia parte. Ele desencarnou assim de uma doença muito grave, que ele suportou com muita dignidade, com muita aceitação, com muita humildade. Ele desencarnou em nossa cidade, né, às 11 horas da manhã. Qual não foi a nossa surpresa?
que na mesma noite, lá pelas 20 horas, estando nas nossas reuniões mediúnicas, eis que aparece o nosso amigo, sorridente, tranquilo, e antes que pudéssemos saudá-lo, ou que pudéssemos entabular alguma conversação com ele, quem sabe dar a ele alguma informação, ouvir alguma coisa que ele quisesse dizer, eis que surge à frente dele um protetor espiritual de nossa casa, que foi um sacerdote católico, que é um grande colaborador espiritual das nossas tarefas, que se encaminhou para e do qual, desencarnado nosso amigo, ele foi também um grande amigo durante os anos. Quando o nosso amigo desencarnado viu o padre, o sacerdote, ele não teve dúvidas, ele virou para nós e falou: já entendi tudo, já não estou mais no mundo espiritual, já deixei meu corpo. Olha, gente, vocês dão licença, eu estou muito feliz, mas eu vou embora com ele. E aí, eu fiquei muito emocionada. E horas depois, vou lá participar do velório dos seus restos mortais, como um ato fraterno para com a família, não é? E ficamos assim um pouco tristes, porque nós não pudemos transmitir à família essa notícia tão bonita, não é? Muito bem. Então agora vamos para frente, falar do suicídio. Olha, gente, o suicídio é um crime grave perante Deus, porque é uma violação da lei divina. Só Deus tem poder para reger a vida e a morte das suas criaturas, né? O sofrimento dos suicidas são superlativos, são muito grandes. Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, analisa as razões e os tipos de suicídio, e outras obras também confiáveis nos falam sobre isso, né? Kardec trata muito claramente da gradação da culpa, do merecimento que o suicida pode ter para a diminuição dos seus sofrimentos, e explica que cada caso é um caso, né? E quais são os motivos para que a pessoa suicide? Quase sempre é a falta de confiança em Deus, e também uma inaceitação dos problemas porque passa, né? Outros não aceitam os sofrimentos, outros se suicidam sob o peso do remorso por atos praticados, né? Então, temos também uma figura chamada suicídio indireto, que é aquela abreviação da vida do corpo, que a pessoa busca, às vezes sem a intenção de morrer, mas através de falta de cuidados com a saúde, né? Excessos de toda ordem, e acabam desencarnando antes do tempo. Agora, nós queremos lembrar que o suicida não é condenado a penas eternas, como muitas religiões, e as pessoas mais antigas costumam entender assim, não é? Não são condenados a penas eternas, porque ele, como todas as criaturas de Deus, ele assume a responsabilidade da sua desobediência, do seu erro, não é? E através do tempo, e com o sofrimento, a meditação e o entendimento do erro praticado, ele vai voltar ao caminho do progresso, né? Porque Deus, meus irmãos, é amor, Deus é justiça, e dá sempre oportunidade a todos para resgatar as suas faltas e caminhar como todos nós para a paz e a felicidade que nos estão destinadas mais à frente, né? Quero deixar aqui um recadinho para algum familiar de algum suicida, né? Que não sofram sem consolo pelo ato do seu ente querido, porque eles, como todos nós, são filhos de Deus e vão chegar à perfeição, mesmo porque não existe penas eternas, né? Qual é a melhor ajuda para o suicida? Orar por ele,
porque a oração alivia a sua dor. A oração dá a ele consolo, infunde a ele esperança e a certeza de um amanhã mais feliz. Então nós queremos encerrar essa frase, esse capítulo aqui sobre o suicídio, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no número 15, quando Kardec fala o seguinte: aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e que sabe que os dias seguintes serão melhores, ele tem paciência, tem resignação. E só se desespera aquele que não vê um fim para os seus sofrimentos. Muito bem, vamos passar para o 8º capítulo, que fala sobre o instante da morte. A morte acontece no tempo marcado. Nós vemos Kardec no Livro dos Espíritos, Emmanuel no Consolador, que falam com clareza que a hora da morte é fatal. O tempo nosso da vida é programado antes da nossa encarnação, com as tarefas que nós vamos cumprir aqui na Terra, né? Com vistas às nossas provas, aos nossos resgates, com vistas ao nosso progresso, né? Tem o tempo marcado para a morte. Mas nós vemos que existe 2 exceções para essa fatalidade da hora da morte. Primeiro é aquela que representa a misericórdia divina, que se chama moratória, que é uma dilatação do tempo de vida de pessoas que assumiram a responsabilidade de criar e manter obras de assistência aos necessitados, obras beneméritas de amor ao próximo, como sejam asilos, hospitais, creches, instituições religiosas, né? Então essas pessoas, muitas vezes chega o tempo marcado para o seu desencarne, a obra ainda não está bem consolidada, e com o afastamento e a morte dessa pessoa, essa obra pode sofrer uma solução de continuidade. E aí haverá um prejuízo para os assistidos dessas obras, né? Então esse tempo a mais é dado para que essa pessoa generosa possa consolidar a obra ou deixá-la numa condição que possa ser seguida por outras pessoas, né? Então nós vemos na obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que ele fala de uma senhora muito generosa, muito dedicada aos necessitados, que tem o nome de Albina. Essa senhora, ela fundou uma obra de assistência fraterna aos necessitados, sob os auspícios de uma igreja presbiteriana. E ela estava trabalhando com muito afinco, com muito amor, socorrendo os necessitados. Quando chegou o tempo da sua desencarnação, o que o alto resolveu? Dar a ela mais um tempo para que ela cumprisse aquelas mesmas razões que nós acabamos de dizer, para que a obra não sofresse prejuízo e os seus assistidos também não fossem prejudicados, né? Agora, a exceção dolorosa é o suicídio, né? Que é a morte provocada por deliberada vontade da pessoa, né? Agora vamos falar sobre umas perguntas mais constantes, mais frequentes de pessoas não espíritas sobre a morte. Olha, meus irmãos, o povo pergunta mesmo, todo mundo quer saber como a doutrina espírita explica a morte. Como é que é a morte assim e assim, não é? Então vamos ver. Primeira pergunta: existe morte fora da hora? Não. Como nós já acabamos de dizer, mesmo ocorrendo perigos, violências, acidentes, se não for hora de morrer, não se morre. A hora da morte, então, seria fatal. E aqui nós abrimos um parênteses e pedimos licença para contar uma historinha do Virgílio Almeida com Arnaud Moreno, que foi um médium muito dedicado à doutrina espírita aqui em Belo Horizonte. Eles fizeram sempre juntos, era o nosso companheiro lá da Vila dos Mamiteiros, né? Eles fizeram junto uma viagem de carro e houve um acidente, ele foi parar lá numa ribanceira,
bem debaixo de uma ponte. O carro acabou. E os dois saíram ilesos. Quando chegaram em cima, o seu Virgílio diz: agora eu acredito que ninguém morre antes da hora. Eu guardei bem essa historinha do seu Virgílio, né? Muito bem. Outra pergunta que os não espíritas fazem: os espíritos gostam de falar, gostam de ver os encarnados? Sim, eles gostam, claro. Eles têm saudade, eles querem notícias, né? Sim, mas para isso se impõem algumas condições, que seja o merecimento do espírito e a necessidade de que ele se comunique, né? Os desencarnados, eles veem e ouvem apenas o que eles querem, a não ser naqueles casos que, por castigo, algum desencarnado é obrigado a ouvir o que não quer, para lembrar talvez o seu erro, né? Para tocar a sua consciência, né? Agora vem outro caso, juro que é o último caso, gente, que eu vou contar. Esse foi conosco o Peralva, né? O nosso primeiro professor de doutrina espírita. Quando começamos a estudar com ele, lá em 1954, eu falei um dia para ele: Peralva, eu estou preocupada, coitadinho dos protetores espirituais, o povo não dá sossego para ele. Um grita dali, outro chora daqui, outro pede dali, outro reza dali. Coitado, eles devem ficar perturbados com tanto pedido e com tanta solicitação. Ele falou com aquela doçura que é dele, não é? Com aquela calma. Não, minha irmã, não é assim. Os espíritos superiores também se desligam quando não é a hora de atender ou quando eles estão em tarefas mais importantes, assim, tarefas já pré-marcadas, né, que eles não podem deixar de fazer. Então eles se desligam e atendem quando puder. Muito bem, né? Então agora nós vemos aqui: muitos espíritos levam anos para se comunicar. Outros se comunicam e outros nunca se comunicam, né? Por que essa dificuldade de comunicação dos de lá com os de cá? Essa dificuldade se dá pela diferença das faixas vibratórias, né, entre o mundo espiritual e a Terra. E também para ouvir e ver os desencarnados, nós precisamos de criaturas que têm uma faculdade especial que chama mediunidade, para intermediar esse diálogo entre os de lá e os de cá. Outra pergunta: os desencarnados perseguem os seus desafetos na Terra com seu ódio e seu desejo de vingança? Esse aí é brabo, né? Sim, claro, porque o ódio também cria laços. Não é só o amor que cria laços, não, meus irmãos, o ódio também cria laços. A morte não modifica ninguém a curto prazo. Em comunicações mediúnicas, nós atendemos muitos espíritos que vivem lado a lado dos seus desafetos, procurando prejudicá-los durante até anos. E agora vem a pergunta: mas como evitar essa perseguição espiritual, essa obsessão? É muito fácil explicar, né? Mas que demanda muito esforço nosso, que será mudar de vida, não é? Mudar os sentimentos, mudar o comportamento e praticar o bem. Quem pratica o bem, muda seus sentimentos, muda os seus comportamentos, ele vai se distanciando da influência dos espíritos inferiores, pela uma lei muito clara que se chama lei de afinidade. Ele vai perdendo a afinidade com os espíritos inferiores, não é? Muito bem. As obsessões e perseguições espirituais, é outra pergunta. São do conhecimento dos espíritos superiores? São do conhecimento dos protetores, dos encarnados e dos desencarnados? Sim, todos os atos são dos homens e dos espíritos são do conhecimento das entidades superiores, né? A obsessão, vamos dizer aqui ainda, alguma coisa, que ela não veio só de lá para cá, não, meus irmãos. Muita gente na Terra obsidia os desencarnados. Assim como de lá obsidia o de cá com seu ódio, quem odeia uma pessoa que já morreu pode obsidiá-la também com seu ódio, ainda que esse odiado esteja já no mundo espiritual.
Agora, existe um limite para tudo isso? A preocupação de muitas pessoas, até quando vai haver essa obsessão? Existe um limite que se chama justiça divina, não é? O que quer dizer isso? Que ninguém sofre mais do que deve. A hora que chega a hora de parar o sofrimento, ele acaba. Uma questão que desperta muito interesse também é que nos planos espirituais mais próximos da Terra, os desencarnados continuam mantendo as suas características de seres masculinos e femininos. Do lado de lá, quem foi homem na Terra continua homem, quem for mulher continua mulher. Os menos elevados espíritos, eles guardam as características psicológicas, né, da sua última encarnação por tempo relativo, né, ao seu progresso, né, e às suas experiências. Mas essas inversões sexuais, elas são também importantes porque elas conferem muita experiência e muitos conhecimentos que são muito importantes para a nossa perfeição. Por quê? Para nós chegarmos à perfeição, nós precisamos passar por todas as situações, todos o conhecimento. E essa inversão de sexo da reencarnação também é uma coisa que deve ser levada em conta. Se a pessoa do lado de lá desencarnou como homem, mas recebeu ou escolheu a missão de ser mãe, ele tem que voltar no corpo feminino e vice-versa, né? Porque, na verdade, gente, o sexo existe no corpo, na organização física e não no espírito, né? Muito bem. Outra pergunta. O medo da morte é sinal de inferioridade espiritual? Não, nem sempre. Como não há duas pessoas iguais, também cada caso é um caso. O temor da morte acontece mais assim, com os espíritos menos adiantados espiritualmente e naqueles que têm um apego exagerado aos familiares. Mas isso não quer dizer que as pessoas não sejam boas. Esse medo da morte não elide qualidades boas das pessoas. Outra causa do medo da morte, essa aqui é interessante, são os ensinos religiosos errôneos, infundidos sobre o demônio, a existência do demônio, a existência de penas eternas, a existência do capeta. Qual de nós, em criança, não morria de medo do capeta? Eu mesmo passei noites sobressaltadas de medo do capetinho, né? Muito bem. Como ele amedrontou a minha infância. Muito bem. Então, nós lembramos aqui que essas ideias infundidas nas crianças e nos adolescentes, elas se cristalizam na mente do jovem e podem, essa cristalização, chegar até a ideia adulta, a pessoa ainda temendo essas figuras que não existem, né? Mas então, e levam esse medo até a idade adulta. Então, agora nós estamos lembrando, até falei com o meu marido, o que ele achava de eu colocar isso aqui, sobre falar fixação de ideia. Eu lembrei do poeta português, Guerra Junqueiro, um grande poeta que publicou poesias através da mediunidade do Chico Xavier, naquela sua primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo. Quando em vida, ele escreveu poesias muito bonitas, e dentro de uma delas nós tiramos esse versinho que vai dizer exatamente isso, que nós falamos sobre a fixação das ideias das crianças. Então ele diz: as almas infantis são brandas como a neve, são pérolas de leite em urnas virginais. Tudo que ali se grava e quanto ali se escreve, cristaliza em seguida e não se apaga mais. Muito bem, então vamos passar para frente, né? Também um fator de medo da morte é a ignorância de como a vida transcorre no mundo espiritual, né? E como nós vamos... Outra pergunta, como é que a gente pode ajudar os desencarnados?
na nova vida em que se encontram. Claro, com oração sincera, com aceitação da vontade de Deus no que toca à separação, né? Com pensamentos de carinho, lembranças agradáveis, tudo sem revolta e tudo com muita aceitação. Olha, gente, a inconformação não ajuda ninguém, nem os encarnados e nem os desencarnados. E muitos espíritos permanecem no ambiente familiar durante muitos anos, necessitados de entendimento e desse carinho e dessas orações de seus familiares. O primeiro socorro para os desencarnados, com certeza, vem de Deus, não é? Vem do alto. Mas nós temos outros modos de amparar o desencarnado, além da prece, dos pensamentos de carinho, que são o amparo nas reuniões públicas das casas espíritas, né? Onde se fala, onde se comenta o Evangelho, o amparo na Câmara de Passes, o amparo nas reuniões mediúnicas e também até através do desdobramento, não é? Os encarnados podem ajudar os encarnados. De que maneira? Nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso corpo descansa, o nosso espírito ganha uma relativa liberdade e vai direitinho para o mundo espiritual, do qual ele vive ansioso, né, para pertencer, né? Então, ele, estando no mundo espiritual, ele entra em contato com amigos, familiares, e com a sua intenção de ajudar, ele pode ajudar no desdobramento o espírito que já está desencarnado. Mas para que isso aconteça no desdobramento, é preciso que haja um preparo no dia, porque não existe uma boa noite sem um bom dia. Nadando nós falamos, hoje eu quero desdobrar para ajudar meu tio, meu irmão no mundo espiritual. Mas se eu não tive um bom dia, eu não vou ter uma boa noite e não vou ter condição de ajudar essas criaturas, né? Agora, o determinismo e o destino existe? Outra pergunta. Dissemos que o destino, o que não se pode mudar, já é determinado para todos, no que toca, no que respeita às coisas da vida material. Porque quando nós desencarnamos, nós reencarnamos, nós já trazemos todo um programa do que vamos fazer e do que vai acontecer conosco, né? Agora, nos atos da vida moral, o homem é sempre senhor de modificar o determinismo ou destino quando ele muda as suas atitudes morais e quando pratica o bem. Então, nós vamos lembrar aqui do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz uma coisa linda: e o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E vamos lembrar Emmanuel numa frase possivelmente mais bonita ainda: o mal que se pratica não precisa ser resgatado com o mal, quando o bem chega antes. Então, aqui nós temos uma pequena historinha contada por Irmão X, que vamos narrar rapidamente, de uma criatura que reencarnou para perder um braço na sua vida jovem, na sua vida adulta, porque ele teria prejudicado o corpo de alguém numa encarnação anterior. Então, esse moço nasceu com programação de lá aos 20 anos, no trabalho dele, perder o braço. O que aconteceu? Ele, por vontade dele, espontaneamente, desde a juventude, a adolescência, se ligou a um grupo de trabalhos espirituais, de assistência fraterna, e começou a ajudar, a amparar as criaturas com amor e por amor, não é? E quando mudou completamente o determinismo dele, quanto ao fato de que ele haveria de enfrentar na mocidade, o fato é que quando chegou a hora dele perder um braço num torno elétrico, na casa onde ele trabalhava, na empresa onde ele trabalhava, na hora exata de perder o braço, ele perdeu um dedo apenas. Muito bem. Vamos já encaminhando, gente, quase para o fim, viu? Vocês já estão cansados, o tempo ainda, hein? Vamos falar rapidamente sobre 2 casos de desencarnação
de pessoas não preparadas para a morte. Primeiro, esses dois casos estão na obra Obreiro da Vida Eterna, de André Luiz. O primeiro, o caso de Cremilda, uma moça boa, trabalhadora, correta, mas nunca se ligou à religião, nunca pensou na vida espiritual, desligada das coisas do mundo espiritual, né? E sempre teve muito medo de morrer. Quando ela desencarnou, ela deu o maior trabalho para os protetores, né? Porque ela achava que estava morrendo, que estava com medo de morrer, e pedindo socorro, e o desligamento dela do corpo material não foi fácil. Por quê? Porque ela não tinha preparo religioso e tinha um completo desconhecimento das leis espirituais, das leis de Deus. Ela só teve esse amparo pelo seu próprio bom comportamento, né? Ela não conhecia nada sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida espiritual. E então, quando desencarnou, depois de horas de dúvida e de trabalho para os protetores encarregados do seu desencarne, ela desencarnou pelo próprio comportamento moral dela. Agora, a desencarnação de Fernando foi completamente diferente. Ele desencarnou em grande sofrimento através de uma leucemia. Ele foi um homem que teve a vida ligada aos sentidos materiais, às preocupações com o sexo, com os vícios, com a absoluta ignorância da vida espiritual, dos valores morais, ligado completamente aos sentidos materiais, né? E depois de longo tempo de desencarnado, ou longas horas, aí ainda se sentia ligado ao corpo material, sofrendo as dores provenientes da sua enfermidade. E o que mais atrapalhou também o desencarne total dele foi o comportamento dos seus familiares encarnados, que não aceitavam a sua morte e com sua lamentação prendiam o espírito de Fernando ao corpo, ali perto, junto do corpo, né? O desligamento só foi possível, depois de algum tempo, pelo valor da intercessão de sua mãe, que já era desencarnada e que tanto rogou e pediu, e pelos merecimentos da própria mãe, ele foi terminado o seu desligamento da matéria, não é? E o que aconteceu com ele? Automaticamente ele foi parar nas regiões inferiores do mundo espiritual, onde depois de longo tempo, né, através da meditação, do sofrimento, da revisão do seu comportamento, de um projeto de reestruturação da sua vida em valores espirituais, ele conseguiu a bênção da reencarnação. E temos agora uma bela passagem desse mesmo livro, que se chama Uma Desencarnação Autoprogramada. Eu nunca tinha visto isso, para mim foi uma grande surpresa, né? Está na obra também de André Luiz. Foi a desencarnação de Adelaide, uma tarefeira do bem, que dedicou uma longa vida a uma obra assistencial para crianças, para idosos, né? Prestou grandes serviços aos necessitados. Quando chegou à idade avançada e já debilitada, com a saúde debilitada, ela foi informada pelo seu protetor espiritual, Bezerra de Menezes, que ela se preparasse para desencarnar. A Adelaide ficou tão tristinha. Ela tinha um apego, aquela obra era a vida dela. Ela tinha muito apego também aos companheiros da tarefa, né? Ela ficou muito tristinha. Os companheiros também ficaram muito tristes, também pelo medo de perder o esteio moral que era para eles a Adelaide, né? Então, o que Bezerra de Menezes resolveu fazer? Convocou uma reunião pelo desdobramento à noite, né? Todos saíram do corpo da hora do sono, e numa reunião eles foram concitados, convidados a ajudar a Adelaide a desencarnar em paz. Então todos aceitaram essa ideia, e no outro dia
E Adelaide também pessoalmente pediu aos companheiros que a libertasse, ajudasse a libertar do corpo. No dia seguinte, Bezerra de Menezes diz para ela, até ela tinha um trato direto com ele, que chique, hein? Que felicidade. Ela falou, olha, você já está pronta para o desencarne. E aí, o que aconteceu? Adelaide falou, se o alto me permitir, eu quero desencarnar sozinha, eu quero promover a minha própria desencarnação. Se desligou dos companheiros, entrou para o seu quartinho e ali ficou sozinha algumas horas e procedeu à sua própria desencarnação. E apenas no ato final, que foi o desligamento do espírito no cérebro, é que os protetores espirituais entraram para ajudá-lo neste último ato, né? E o que aconteceu com a nossa Adelaide? Partiu feliz, cercada de amigos, de protetores, para o mundo espiritual, onde com certeza ela continuaria servindo em nome de Jesus. Agora vamos falar de velórios, meus irmãos. Comportamento em velórios. Olha, gente, quem quiser ir ao velório, vai para ajudar. Se for para atrapalhar o coitado do desencarnado, se for para desrespeitar os familiares, é melhor ficar em casa, né? Então, nos velórios, nós devemos manter o silêncio respeitoso, fazer preces pelo desencarnado, sinceras, né? Pelo consolo de seus familiares, né? E para ajudar, às vezes, o espírito desencarnado ainda nem se desligou do corpo que está ali sendo velado, né? Então, esse é um momento muito grave para o espírito e para a família, né? Os visitantes, então, devem orar em recolhimento, ajudando, talvez até a desligar aquele espírito do corpo, dar um amparo moral à família, porque esse momento é muito grave e muito sério, principalmente se a família e o espírito desencarnado não têm grandes noções de vida eterna, de vida espiritual, né? Olha, gente, velório não é sala de visita, não é local de encontro para tratar de negócios, para comentários inconvenientes sobre a vida do morto, sobre a vida alheia, sobre política, sobre fatos, acontecimentos públicos momentosos que agitam a opinião pública, né? Isso, velório não é lugar para nada dessas coisas, né? Especialmente não é lugar para o uso de bebidas alcoólicas e nem de fumo, né? Quanto mais silêncio, mais ajuda aos desencarnados. O velório concorrido é bom? Para quem? Nem sempre. Nem para o morto e nem para os familiares. Quanto mais gente no velório, mais confusão, menos oração, menos ajuda, não é? Porque quando as pessoas não entendem as necessidades do espírito, do desencarnante, né? Agora, em velórios de espíritos ou de corpos que morreram através de acidentes e mortes violentas, maior é a necessidade de oração e recolhimento. É lugar de boas vibrações para ajudar a manter a harmonia vibratória do ambiente, né? Vamos contar rapidamente a história do velório de Dimas. Dimas era um moço bom, ele era um trabalhador espírita. Não era porque ele era trabalhador espírita que ele era bom, não. Ele era bom porque ele era bom mesmo, né? O seu velório corria até calmo, né? Mas aí começaram as conversas daqui, conversas dali. E comentaram, uma das pessoas que presentes, comentou um fato de um crime que aconteceu anos atrás, em que o Dimas, o que estava ali desencarnado, presenciou o crime. E depois, no julgamento do assassino, ele foi convocado como testemunha, mas falou que não viu nada, que não lembra de nada e tal. Aí pronto, passou. Morreram todos. A vítima, claro, né, morreu o assassino, morreram todos.
E o tema no velório continuou sobre aquele crime. Alguém contando para a assistência como é que foi, como é que não foi, que tipo foi o crime. E a conversa continuava. O que acontece? Subitamente adentra o ambiente o espírito do assassino, completamente desequilibrado, e aí se lançou sobre a urna funerária e começou a gritar: Dimas, me ajuda, Dimas, você que me salvou no meu... e ele foi absolvido, o réu, né? Você que me salvou quando do meu julgamento, me acorde, tem dó de mim. Aí o coitadinho do Dimas, espírito também desequilibrou-se, né? E foi aquela dificuldade para os espíritos protetores conseguirem minimizar aquele prejuízo e fazer voltar as vibrações de harmonia, de calma ao ambiente do velório, né? Então, o que aconteceu? Os espíritos protetores tiveram um trabalho dobrado e muito grande para conseguir botar ordem naquele velório, né? E o que aconteceu? O André Luiz, que estava ali participando daquele trabalho de desligamento do Dimas da sua matéria, né? E que também presenciava o velório, ele disse: se os homens não conseguem guardar para si comentários infelizes em velórios, que façam a caridade de deixar os mortos descansarem em paz. E terminou dizendo: os indigentes que têm velórios solitários em necrotérios são muito mais felizes e protegidos. Muito bem. Agora vamos falar sobre um tema que ainda hoje no Brasil, por ser um uso, né, uma cultura nova, chama muita atenção das pessoas, que é a cremação, não é? Nós vamos falar sobre a cremação e sepultamento. No Ocidente, a cremação ainda é um costume mais novo, embora em países mais adiantados ela já seja comum. No Brasil, nem tanto, né? Mas os espíritos dizem que a cremação é um ato válido, que normal, que não tem nada contra, né? A cremação. Mas porque não se entende bem no Brasil o que seja a cremação e os seus resultados, o ato da cremação deve ser regido por critérios muito sérios, né? Por critérios muito bem traçados, né? Para o bem dos mortos. Primeiro, vamos citar as obras que nós pesquisamos que falam sobre essa necessidade de muita cautela nas cremações. Nós vimos em Emmanuel, na obra Caminhos de Volta, na obra O Consolador, na outra obra que é um livro belíssimo de entrevistas com Chico, que se chama Dos Hippies aos Problemas do Mundo, em que Allan Kardec, Emmanuel fala sobre os cuidados para a cremação. Também nós temos a obra de Herculano Pires, O Homem Novo, que dá também orientações sobre o tema, não é? Então, o que se faz? Aguardar um certo tempo, né, para a cremação, que deve ser 72 horas após o desencarne. Mas antes, o cadáver deverá ter permanecido durante 3 dias em câmara fria, não é? Isso aí, porque a separação entre o corpo e o espírito não é igual para todos, né? E depende muito do tipo do desencarne e do grau evolutivo do morto, né? O conhecimento de como se dá a morte é muito importante para o destino que se deve dar ao corpo. E, finalmente, nós vemos aqui que é necessário que se respeite a vontade do morto quanto ao destino que se deve dar ao seu corpo. Se ele diz: eu quero ser cremado,
ou eu quero ser sepultado, que se deva atender ao pedido do morto. O preparo para a morte, Humberto Campos, comer menos, né? Diminuir os alimentos muito temperados, evitar o gole diário, que é excitante, que obsedia, né? Evitar o fumo, sabendo dos malefícios dele, que o vício acompanha o espírito para o mundo espiritual. Evitar as drogas, não é? Preservar o equilíbrio dos sentimentos, das emoções, que muitas pessoas chegam ao mundo espiritual com problemas morais em nome do amor, não é? Então, usar o dinheiro com critério, né? Se quiser doar o dinheiro, que se faça logo, evitando um apego que possa levar a muita loucura no mundo espiritual. Quem quiser fazer testamento, que faça logo, porque uma doença repentina pode aparecer e esse espírito pode, às vezes, passar vergonha em tribunais, em cartórios, vendo a briga dos seus descendentes pela sua herança, né? A família, evitar o apego exagerado à família, que deve ser amada com bom senso. Todos somos de Deus, um dia vai haver a inevitável separação, né? Cultivar a sua religião com honestidade, porque quem se responsabiliza tem que cumprir, né? É a caridade, vamos ajudar hoje, porque ninguém está podendo dispensar a simpatia alheia, o trabalho, não fugir dele, trabalhar com amor, porque o trabalho dissolve as mágoas, protege a saúde, né? Muito bem. E o dever cumprido é importante, porque sem dever cumprido não se tem paz, se não se tem paz, não se tem felicidade, né? Evitar as indagações desnecessárias sobre a vida, sobre o futuro, que a morte um dia vai se encarregar de nos explicar isso tudo, né? Muito bem. Então, ele termina dizendo que não podemos deixar para amanhã o dever de melhorar os nossos hábitos e sentimentos. Considerações finais. Já terminamos. Terminamos a nossa obra encarecendo o respeito e a oração para os mortos, porque ninguém da terra tem merecimento ainda para desencarnar preservado de erros e de arrependimentos. A caridade moral é simples dever e que nós devemos ajudar, praticar a caridade de deixar os mortos, ajudar os mortos a deixar a terra em paz, né? Se não lhe tributamos lembranças boas, pelo menos doemos a ele uma oração do coração, não é? É porque a morte é caminho de todos, meus irmãos. Hoje eles, amanhã nós, não é? A ciência material cuida muito do corpo, mas não ensina a viver bem para bem morrer. As religiões ensinam insuficientemente noções sobre a morte, porque desconhecem as realidades da vida espiritual. Educar-se para a morte é viver de tal maneira que amanhã no além tenhamos o mínimo de felicidade e paz sem remorso. Do lado de lá, meus irmãos, ninguém vai nos perguntar qual é o credo que você adotou, como você rezou. Não, eles vão perguntar o que você fez na terra, quais foram os seus atos. Por que será que os verdadeiros espíritas não temem a morte e não se sentem ameaçados por ela? Olha, gente, nós morreremos como vivemos. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e na série Revelação, de André Luiz, nós temos muitas informações sobre como a morte se processa, né? E agora, vamos encarecer a todos vocês que cultuem o Evangelho de Jesus no lar, porque o culto do Evangelho no lar é garantia de harmonia e de paz para a família. O conhecimento e a prática das lições de Jesus nos trazem benefícios morais e espirituais que nós estamos longe ainda de entender. E o culto do Evangelho é um preparo para que possamos enfrentar as realidades da vida e da morte. E encerramos nossas considerações dizendo a todos, principalmente aqueles que ainda temem a morte. Ai, meu joelho.
a morte. Se a morte fosse prejuízo, se a morte fosse prejuízo ou castigo para Deus, ela não existiria. Então, nós estamos terminando nossas palavras, agradecendo o carinho e a atenção de todos vocês e nos despedimos, né? Dedicando a cada um de vocês algumas trovinhas abaixo, que estão envoltas em todo o nosso fraternal carinho. Vamos dizer a primeira de Meimei, que fala o seguinte: entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. E essa outra que diz o seguinte: ninguém perde o ser amado que o mais além demandou, pois a morte não separa quem por amor se juntou. E a última, que é aquela que nós queremos falar assim, com todo carinho para todos vocês. Quero partir de mansinho, como a noite estrelada que morre devagarinho nos braços da madrugada. Muito obrigada.